Olá, vamos para mais uma aula de artes. Peguem o livro de artes. Pegaram? Ótimo! Abram na página 58 e 59, certo? Essa página aqui. Hoje nós vamos falar uma imagem, muitas histórias, não é? Quando falamos de arte, falamos de artistas. Nós somos artistas? Então, aqui tem. Observe a ilustração de abertura da unidade. O que o escritor está fazendo? Não é? Observe a imagem aí no livro de vocês, certo? O que é que ele está fazendo? Você acha que é possível criar uma história com base em uma imagem? Já experimentou? Observe a imagem, a paisagem que o escritor está olhando. Como você acha que deve ser a história que ele está escrevendo? Não é? Ele está o quê? Observando o quê? Uma praia, não é? Então, ele vai usar o quê? A imaginação e criar uma história. Então, que história você também criaria? Não é isso? Vamos agora para a página 60, certo? Inventando histórias, não é? Vamos falar em inventar histórias. Não é inventar história com a prima, com o irmão, para pegar um castigo, não. É inventar histórias, né? Imaginar histórias de acordo com alguma imagem. Então, inventando histórias. Mundo imaginário da leitura. Quantas imagens criamos em nossas mentes ao ler uma história? Não é? Quando a gente está lendo uma história, mesmo que esteja vendo uma imagem, a gente fica imaginando várias outras coisas. Às vezes a gente até se imagina dentro daquela história, não é? Como vai longe a nossa imaginação. Então, cada história tem personagens e um lugar onde tudo acontece. Escritores já criaram histórias que acontecem no centro da Terra, na barriga de uma baleia e até em uma cidade, no fundo do mar. Não é? Já ouvimos histórias que aconteceram em lugares que existem e em lugares inventados. As histórias nos fazem criar imagens. Mas será que podemos inventar uma história com base em uma imagem? Sim. Se a gente observar uma imagem, a gente pode criar qualquer história. Então, cada um tem a sua imaginação. Então, vamos ver essa paisagem de uma floresta, não é? Nós temos aí a paisagem aí no livro de uma floresta. Então, o que acontece? Observe a fotografia de uma floresta. Repare nas cores, na luz e nas formas. O que você sente ao observá-la? Que história poderia acontecer nesse lugar? Né? Nessa floresta aqui que vocês estão vendo. Que história poderia acontecer nesse lugar? Quem viveria ali? Existiriam animais? Como eles seriam, esses animais? E as pessoas? Não é? Então, para criar uma boa história, observando uma paisagem, precisamos imaginar perguntas curiosas sobre a imagem que observamos. Quanto mais usarmos nossa imaginação, mais interessante e surpreendente será a nossa história. Certo? Então, já na página 61, que é Fazendo Arte, vocês têm duas figuras que vocês vão observar, certo? E vai escolher uma delas e fazer o quê? Soltar a sua imaginação e se divertir
criando o quê? Uma história com uma dessas duas paisagens, certo? Agora vamos para a página 62, que é a arte em casa. Na atividade anterior, vocês acabaram de criar o quê? Uma história inspirada em uma paisagem. Que tal agora experimentar contá-la, né? Então, leia novamente sua história e veja se pode inserir mais algum elemento na narrativa. Então, você vai ler. Quando você estiver lendo, você vai achar que deveria ter colocado alguma coisa. Então, vai convidar o quê? Alguém da família para sentar perto de você e você vai contar a sua história. Procurando o quê? Inventar vozes diferentes para os personagens e expressar as emoções dele. Que às vezes, quando a gente está contando uma história, né, para vocês, às vezes a gente imita um animal, às vezes a gente imita uma garota, um garotinho, a vovozinha. Vai depender da história, não é isso? Então, depois de contar a história, peça a cada pessoa de sua família, quem escutou a história, que fale uma palavra sobre o que você acabou de narrar, né? Sobre essa narrativa que você fez. E você vai anotar as palavras abaixo. Então, aqui você vai anotar o que as pessoas da sua família disseram sobre a sua história, certo? Como você narrou a sua história. Vamos lá? Para a página 63. Nós falamos sobre quê? Inventando histórias. E agora, além de imagens, imaginação e histórias, não é? A imagem, imaginação e história. Aqui nós temos uma imagem de uma paisagem imaginária. Aqui é uma paisagem imaginária. Não é? Observaram aí na página 63? Então, para criar histórias inspiradas em imagens, podemos também inventar as imagens. Pinturas, desenhos, colagens criativas e curiosas podem ser o ponto de partida para a invenção de histórias muito interessantes. No caso da imagem que vemos acima, por exemplo, podemos imaginar várias coisas. Pode ser um lago em um planeta distante, que tem uma porta mágica, capaz de nos transportar para outros mundos, não é? E outras épocas. Também pode ser onde ocorre a história de um pescador que foi para o mar. Perdeu-se e encontrou um portal mágico. Não é interessante? Então, encontrou um portal mágico que o levou para a cidade de onde? De Sereias, no fundo das águas, entre muitas outras ideias. Então, cada um, quando olhar essa imagem, vai imaginar o quê? Várias coisas, não é? Então, cada um de nós tem uma maneira de imaginar e inventar. Por isso, várias histórias podem ser criadas com base em uma imagem. Vamos experimentar? Legal, hein? Vamos usar, né? Já que estamos em casa, vamos usar o quê? A nossa imaginação. Vamos criar. Como vocês são, o quê? Uns excelentes artistas. Na página 64, tem aí. No quadro abaixo, você vai criar um cenário maluco. Você vai recortar diversas imagens de revistas e montar um cenário diferente. Depois que sua colagem estiver pronta, imagine uma história maluca, certo? Inspirada nela, conte-a para a sua turma. Então, você vai contar, né, a sua história no grupo, não é? Para a sua família. Então, essa página 64, você vai criar uma história o quê? Maluca. Vai fazer
vários recortes, vai montar o cenário e depois que você estiver com o cenário colado, você vai imaginar o quê? Como vai ser contada essa história. E você vai contar, certo? Então, vamos lá. Na página 62, você vai fazer o quê? Vai escrever o que cada um da sua família vai dizer sobre a história que você criou das duas imagens, certo? Duas tarefinhas. Uma você vai criar, que vai escolher uma dessas imagens, vai criar a história. Na outra página você vai fazer o quê? Você vai contar para seu familiar. E depois vai pedir que cada um fale sobre o que você acabou de narrar. Se você colocar animal na hora de contar, imita aquele animal. Imita a voz de se for uma vovozinha, se for uma tia, se for um avô. Imite, contando a história como as professoras fazem na sala, certo? Imitando as vozes. E depois você vai saber de cada um que ouviu a sua história, vai dizer alguma coisa e você vai escrever, tá certo? Então, para casa vai ser o quê? No livro de arte, as páginas vai ser as páginas, anotem para não esquecer. A página 61, a 62 e a 64, certo? Um beijo, até a próxima aula. E criem, invente, tente. Vocês estão em casa e estão de parabéns com as atividades que eu estou recebendo, certo? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.